bem-vindos a mais uma Escola Bíblica em Casa. Nós estamos aqui retomando a nossa Escola Bíblica e nós vamos dar continuidade ao tema do livro de Êxodo. Nós tínhamos falado anteriormente, tínhamos dado espaço para falar um pouco sobre o Egito, para que a gente conseguisse fazer uma contextualização aí do livro de Êxodo. E hoje nós vamos fazer o encerramento desse livro falando de duas partes importantíssimas, a Páscoa e os 10 mandamentos. O primeiro tema que nós vamos tratar é a Páscoa. Nós podemos observar que a Páscoa foi instituída durante aí as 10 pragas. Na hora que acontece a última praga, antes do anjo da morte passar aí pelo Egito, nós temos a instituição aí da Páscoa. E é aí que nós vamos começar a Páscoa é um acontecimento importante para a formação da identidade de Israel e para o relato bíblico. Mas não se trata de um acontecimento isolado. Na verdade, se trata do ápice do grande confronto entre hebreus e egípcios, do Deus de Israel e dos deuses egípcios. Como nós podemos observar na aula anterior, as pragas foram destinadas especificamente aos deuses egípcios. E essa última praga ela era destinada ao Horus vivo na terra, que seria o faraó, ou melhor, a sua descendência. O contexto histórico da Páscoa original, que acontece lá em Êxodo 12, foi a última praga contra o faraó, os egípcios e os seus deuses. A praga da morte forçou a fuga dos hebreus da opressão e da escravidão. Nós podemos ver isso nos versículos 21 ao 27. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, você pode aí dar pausa no vídeo e fazer a leitura. Inclusive, eu aconselho a você a fazer essa leitura antes de prosseguir aí com o nosso vídeo. Graças ao endurecimento do coração de Faraó, ficou claro desde o início que a partida do povo só se daria se houvesse morte. Êxodo, capítulo 12, do versículo 29 ao 30, diz o seguinte: E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele e todos os subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. A praga, ela foi anunciada em Êxodo 11. Então, Êxodo, no capítulo 11, diz o seguinte: Trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará partir daqui, e ao deixar ir todos vós, na verdade, vos expulsará. Quando Deus começa a falar sobre isso, ele está falando aí sobre a última praga, sobre a morte dos primogênitos. E depois ela acaba acontecendo, como a gente pôde ver, em Êxodo 12. Nesse meio tempo, Deus ele dá a Moisés instruções que protegerão os israelitas da praga mortal. E Moisés transmite essas instruções, às quais o povo obedece. Cada homem deve tomar um cordeiro para sua família, e ele precisa ser macho de 1 ano e sem defeitos. Todos os membros da comunidade de Israel devem pegar esse cordeiro e sacrificá-los ao entardecer. O sangue deveria ser aplicado nos batentes e nas vigas das portas das casas, onde as pessoas, os hebreus, iriam comer os cordeiros com um ramo de insopo e em seguida, naquela mesma noite, eles comeriam a carne assada no fogo. O Senhor iria passar no Egito, trazendo a morte do primogênito de todas as criaturas. Mas o sangue seria um sinal para indicar as casas em que os hebreus estariam. E quando eles viriam, e quando o anjo
passasse, viria o sangue e iria adiante. Ou seja, nenhuma praga destruidora atingiria os hebreus quando esse anjo passasse ali no Egito. A festa, posteriormente, seria chamada de Páscoa, que significa passagem, pois o julgamento de Deus passaria adiante sem tocar o povo. Também eles deveriam fazer pães sem fermento e comer o cordeiro prontos para partir como um sinal de fé que Deus os libertaria naquela mesma noite. A questão central é: os israelitas merecem um julgamento mortal tanto quanto os egípcios? Se essa fosse apenas uma história de libertação política, os israelitas seriam as vítimas inocentes. Não precisariam temer julgamento. Os israelitas tiveram de aplicar sangue nos batentes das portas porque eles eram tão culpados quanto os egípcios. E, portanto, eles precisavam de que um substituto morresse em seu lugar a fim de evitar o julgamento mortal. O sangue, ele não é aplicado ao redor da porta porque Deus sabe quem está dentro da casa, mas porque ele sabe que há pecadores ali dentro da casa. Em todas as casas do Egito e em Gósen, que era a cidade ali onde os hebreus se localizavam, o índice de mortalidade é o mesmo. Na manhã seguinte, há um corpo. E a pergunta é: quem morreu? Foi um filho ou foi o cordeiro? O cordeiro substitui o filho. Se o sangue fosse apenas para marcar quais casas pertenciam a israelitas, a tinta vermelha já teria servido, não precisaria se sacrificar um cordeiro. No entanto, o sangue é sinal que foi realizado um sacrifício, que um substituto foi oferecido. No lugar de um hebreu, um cordeiro foi sacrificado. Portanto, o sacrifício do cordeiro significa que há pendências a ser paga. Afinal, quem considera uma troca justa um cordeiro em lugar de uma vida humana? O cordeiro é simplesmente um indicador, ou seja, é uma promessa corporificada de um verdadeiro substituto que estaria por vir. A Páscoa simboliza um ato maior de redenção do que apenas uma morte de um cordeiro, ou do que apenas um povo saindo do Egito. Passados mais de 1 milênio depois, quando essa pendência ainda aguarda uma resolução, João Batista vê Jesus e diz algo maravilhoso e importantíssimo para todos nós até hoje. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em João 1:29. Não somente João Batista, mas alguns anos depois, Pedro declara: pois vocês sabem, não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos de uma maneira vazia de viver, mas pelo sangue precioso de Cristo, um cordeiro sem mancha e sem defeitos. Está escrito isso em 1 Pedro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado como nosso substituto. Todos nós merecemos morrer por causa da nossa rebeldia contra Deus. Mas Jesus morreu em nosso lugar. O seu sangue foi, por assim dizer, aplicado sobre a nossa vida para que Deus passe adiante quando vier em julgamento, assim como o anjo passou adiante lá no Egito. Por isso, nós somos redimidos. Assim como os israelitas, fomos redimidos da escravidão e da morte, mas não só da escravidão do Egito, mas da escravidão ao pecado e da pena de morte merecida por nosso pecado. Paulo também utiliza o Êxodo como modelo para a nossa redenção. Quando ele fala lá em Romanos, ele fala o seguinte: vocês foram libertos do pecado. Então ele faz essa associação
na redenção, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Assim como Israel atravessou as águas do Mar Vermelho rumo à libertação, nós atravessamos as águas do batismo para sua vida nova. Abram comigo em Romanos 6. Romanos, o capítulo 6, do 1 ao 5, diz assim: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. A conclusão, então, que se chega é que os israelitas tiveram de aplicar o sangue aos batentes das portas, porque eram tão culpados quanto os egípcios. O êxodo, muitas vezes, é retratado como um movimento de escravidão à liberdade. Então, é o movimento da escravidão do Egito à liberdade. Na verdade, ao longo de todo o livro, as únicas referências à liberdade aparecem nas leis referentes às circunstâncias nas quais um israelita deve libertar um escravo que seja seu compatriota. Então, é ali que aparecem as questões realmente sobre liberdade. O êxodo não leva à liberdade. Pelo contrário, em Êxodo, quando Deus diz a Faraó por intermédio de Moisés: "Deixe meu filho ir para que me preste culto", a palavra que é traduzida aqui por prestar culto é a mesma palavra usada para designar a escravidão de Israel debaixo dos egípcios. Portanto, em Êxodo 4:23, Deus literalmente diz o seguinte: "Deixe meu filho ir para que me sirva". O texto, então, ele apresenta asserções conflitantes de direito ao serviço de Israel. Enquanto o Egito queria que Israel servisse a ele, Deus vira para Faraó e fala assim: "Não, deixe o meu povo sair para me servir". Israel, então, ele é liberto para obediência. E é liberto também por meio da obediência, ao seguir as instruções de Deus, confiando em seus planos de libertação que os levou a aplicar sangue nos batentes das portas, esperar em suas casas durante a noite e então ser tirados da terra do Egito segundo as suas divisões de tribos. O relato do Êxodo passa da construção forçada de edifícios, então passa daquelas construções que os hebreus tinham que fazer para os egípcios, para uma construção voluntária de edifícios para Deus, para uma construção voluntária em edificação ao Senhor. Não somos simplesmente libertos da escravidão ao pecado, então. Certamente, somos libertos para uma vida de autocomplacência. Em vez disto, nós tornamos-nos escravos da justiça. Então, a gente não vive, para sermos libertos apenas. Nós vivemos, quando nós somos libertos, nós somos feitos escravos da justiça de Deus. E esse serviço conduz à vida. Ele não é aquela liberdade do eu sou dono do meu nariz, mas é uma liberdade verdadeira que conduz à vida, e não só uma vida terrena, mas a vida eterna. Essa escravidão, sim, é liberdade, pois nós somos libertos para ser quem devemos ser, ou seja, nós nos tornamos adequados, ou em outras palavras, você pode falar que nós nos tornamos justificados
né? Justos outra vez, porque nós somos justificados por este sangue, por este Cristo. O problema era que os israelitas também faziam parte da humanidade em Adão. Eram primogênitos de Deus, mas também eram escravos do pecado e mereciam a morte como o restante da humanidade. Portanto, a fim de serem libertos, eles precisavam, antes de tudo, morrer para a humanidade em Adão. Só então poderiam renascer como nova humanidade de Deus. É isso que acontece na Páscoa, ainda que de forma simbólica. Os primogênitos morrem, isso é, um cordeiro morre em seu lugar. O cordeiro leva sobre si, como substituto, a morte que eles merecem. Sua morte acontece de modo simbólico no cordeiro e, consequentemente, Israel é liberto. O Israel morreu na Páscoa para que deixasse de pertencer a Adão e passasse a pertencer a Deus. No entanto, a Páscoa é apenas simbólica. Os israelitas foram libertos da escravidão do Egito e não da escravidão do pecado, e foram libertos da morte, mas apenas da morte na noite de Páscoa. Os israelitas morrem para a antiga humanidade e renascem como primogênito da nova humanidade. Estão livres da escravidão e da morte, estão livres porque morreram simbolicamente na morte do Cordeiro. Essa morte os liberta de todas as obrigações referentes à sua antiga vida. Porém, eles ainda continuam presos ao pecado. Se a morte era um símbolo, a realidade é Cristo. Se a Páscoa era um símbolo, a realidade é Cristo. Ele é, de fato, o nosso Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar. É o cumprimento da promessa representada pela Páscoa. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Todos os que estão em Cristo, pela fé, morreram em Cristo, para a escravidão do pecado e para a condenação da morte. Portanto, ressuscitamos para uma vida nova em Cristo. Inclusive os hebreus. Então, Êxodo define o modelo de redenção por meio do sacrifício que se cumpre em Cristo. Na verdade, ele está demonstrando, Êxodo demonstra o que havia de acontecer verdadeiramente em Cristo, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como cristãos, continuamos celebrando a Páscoa. Temos o relato de Cristo participando da refeição da Páscoa também. Lucas relata a ceia do Senhor como cumprimento da refeição pascual e assim como a redenção de Jesus como Cordeiro Pascal é cumprimento do Êxodo, a ceia do Senhor é cumprimento das festas da Páscoa e dos pães sem fermento. E assim como a Páscoa moldava a identidade dos israelitas, a ceia do Senhor hoje molda nossa identidade como cristãos. Quando participamos da ceia, nos recordamos do dia da libertação, em que a velha vida chegou ao fim e a nossa nova vida começou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Prosseguindo com a nossa aula, o segundo tema que nós vamos falar é sobre os 10 mandamentos. Também conhecido por Decálogo ou 10 palavras, os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo 20, do 1 ao 17, e são repetidos em Deuteronômio 5, do 6 ao 21. Quando formos falar sobre o livro de Deuteronômio, nós vamos falar um pouco sobre essa parte também. Ao contrário do restante da legislação divinamente revelada no Pentateuco, Moisés não é citado como mediador dessas prescrições. Ao contrário, o próprio Deus escreve os mandamentos em tábuas e fala de forma direta a todos os hebreus. Surpreendentemente, Javé diz ter falado ao povo do céu, não do Monte Sinai.
depois de entregar os 10 mandamentos aos israelitas. Nós podemos ver isso no capítulo 20, no versículo 22. E em Levítico também. Isso era para quê? Para denotar o caráter perfeito e eterno da lei de Deus, ou do Decálogo. Apenas 2 dos estatutos estão na forma de imperativos positivos, ou seja, são ordens, mas são ordens positivas. O primeiro é: lembra-te do dia do sábado, que é o 4º mandamento, e o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. 8 dessas 10 leis, na verdade, são na forma negativa, ou seja, são proibições. A construção gramatical específica empregada mostra que essas ordens deviam ter autoridade sobre as gerações atuais e sobre todas as futuras gerações do povo hebreu. O tom ríspido do decálogo, criado pela repetição da negação, mais severa, possível no hebraico, serviu para ressaltar a natureza absoluta e o caráter permanente da lei divina. Os 4 primeiros estatutos definem o relacionamento do servo, que é Israel, com o soberano, que é Javé, enquanto as 6 últimas ordens determinam os relacionamentos humanos na comunidade vassala, ou seja, na comunidade serva, que era Israel. No final, o Decálogo foi uma extensão da graça de Deus a Israel, já demonstrada na saída do Egito. Os 10 mandamentos trouxeram senso de justiça à religião e à vida social dos israelitas. A obediência à aliança era apenas uma resposta de gratidão à graça de Deus, não um dever penoso pelo qual obtinham ou mereciam um favor e redenção da parte de Deus. As variações do Decálogo em Deuteronômio são explicadas pelo procedimento da renovação dessa aliança, na qual as estipulações básicas foram modificadas ou adaptadas para comportar as circunstâncias históricas e sociológicas inconstantes. Mas isso é apenas um detalhe que nós veremos quando falarmos do livro de Deuteronômios. O propósito explícito do Decálogo é afirmado em Êxodo 22, 20. Para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Os 10 mandamentos expressam o caráter moral eternamente perfeito de Javé, constituído dessa forma os princípios básicos que regem ou determinam o modo de viver ou o modo da fé para os hebreus. Como lei, o Decálogo está ligado à aliança, pois as regras resumem as condições da aliança exigidas para manter o pacto entre Javé e Israel. O Decálogo provavelmente servia também de afirmação geral da lei criminal da sociedade israelita, descrevendo crime sério em relação à aliança com Javé. Isso era essencial para o bem-estar da nação, porque uma ofensa contra o pacto divino prejudicava toda a comunidade da aliança. No Novo Testamento, Jesus resumiu as dimensões teológicas e sociais das estipulações do Decálogo em 2 mandamentos, como a gente sabe bem. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E salientou que a essência da lei do Antigo Testamento é justiça, misericórdia e fé. E aí nós temos um comparativo entre o governo de Faraó e o governo de Deus sobre o povo de Israel. No governo de Faraó, os poderosos exercem poder total sobre os demais. Já no governo de Deus, a autoridade de Deus impede que pessoas assumam um poder total. E isso nós podemos ver lá em Êxodo 20. Acompanhem comigo lá, Êxodo 20, para que nós possamos ler os mandamentos. O primeiro mandamento está no versículo 3, que diz: não terás outros deuses além de mim. Então, a autoridade de Deus
impede que as pessoas assumam aí uma autoridade ou um poder total. Os deuses no Egito são usados para apoiar os poderosos. Já no governo de Deus, um Deus sem imagem não pode ser manipulado. E o nome divino não pode ser usado para benefício próprio. Lembra lá que os sacerdotes egípcios, eles ganhavam poder, eles acreditavam, que ganhavam poder sobre um Deus se conhecessem o seu nome? Pois bem, olha o segundo e o terceiro mandamento. O segundo diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Ou seja, sabe aqueles deuses que vocês estão vendo no Egito, que tem cara de rosto de mulher, com asas, rosto de águia, rosto de cachorro? Nós não vamos adorar esse tipo de Deus mais. Vocês não vão adorar a imagem esculpida, nem figura que pareça com algo do céu, da terra, do mar e por aí vai. E aí o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Ou seja, sabe aquela prática dos sacerdotes? Aqui não vai ser dessa forma. No Egito, a produção e o consumo são desenfreados, ou seja, era todo dia, o tempo inteiro, trabalho. Já no governo de Deus, o sábado define limites para produção e consumo. É o que tem ali no quarto mandamento. Nesse eu vou ler somente o versículo 8. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você for ver os demais versículos, você vai ver que o sétimo era para descanso, Tanto o descanso dos trabalhadores quanto o descanso da própria terra. No governo de Faraó, a vida em família está sujeita à interferência destrutiva, Já no governo de Deus, existe o respeito pela autoridade dos pais e pela integridade do casamento. E aí nós podemos ver o quinto e o sétimo mandamento aí. Versículo 12 e ao versículo 14. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o versículo 14, não adulterarás. No governo de Faraó, os fracos ficam vulneráveis à violência em um genocídio organizado pelo Estado. Então, se o Estado fosse a guerra, os fracos ficariam ali à mercê, e os próprios escravos também estavam ali à mercê. Já no governo de Deus, o respeito pela vida humana existe. E aí você pode ver no sexto mandamento, que é o não matarás. No governo de Faraó, os fracos ficam vulneráveis à explosão econômica. Ou seja, quem controla é o próprio Faraó. Quem controla a economia. Os fracos, já no governo de Deus, os fracos são protegidos da ganância dos poderosos. E aí a gente pode ver o oitavo e o 10º mandamento. O oitavo, versículo 15, não furtarás. O 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do seu próximo. E por fim, no governo de Faraó, os fracos não têm nenhuma proteção legal efetiva. E já no governo de Deus, existe integridade e parcialidade no sistema judiciário, como a gente pode ver no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Embora, então, a lei de Moisés não mais defina a vontade de Deus para nós, ela nos direciona para essa vontade. Deus não é arbitrário nem mutável. Não é que Deus aprovava um conjunto de comportamento no Antigo Testamento e depois mudou de ideia no Novo Testamento. A vontade de Deus é fixa e eterna, assim como ele próprio. A forma pela qual essa vontade se manifesta pode variar. A lei de Moisés expressou a vontade de Deus a um povo específico, em um contexto específico, em um momento específico. Não obstante, a lei de Moisés expressava algo a respeito da vontade eterna de Deus, motivo pelo qual tantas de suas prescrições morais obviamente continuam a valer até os dias de hoje. Não é à toa que nós temos algumas leis que foram baseadas no Decálogo. Portanto, podemos trabalhar em retrospectiva, por assim dizer, e usar a lei de Moisés para entender a vontade eterna de Deus, aplicando-a em seguida à nossa situação. O que a lei de Moisés faz, assim como toda a Bíblia, é nos mostrar o que significa amar a Deus e as outras pessoas em diferentes situações. A lei de Moisés definiu o que significava amar o próximo naquela época. Com isso, fornece muitos indicadores do que significa amar o próximo hoje. Então, nós temos aí o não matarás, não roubarás, faz parte do amar o próximo. Logo, devemos considerar a lei de Moisés um sistema legislativo de precedentes, estudo de caso ou sabedoria aplicada que direciona para a vontade de Deus. Além disso, a lei de Moisés nos direciona para o nosso Salvador, que é o mais importante de todas as coisas. Porque se você se depara com a lei, você vê a sua pecaminosidade e somente dessa forma você consegue entender o sacrifício de Cristo por nós. E aí nós temos Romanos 3, do 20 ao 22, que diz: porque ninguém será justificado diante deles pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, mas atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Na lei de Moisés, nós vemos nossa pecaminosidade e a solução para ela. Enxergamo-nos como somos de fato, em toda a feiura do nosso pecado. E vemos Jesus em toda a gloriosa beleza da sua justiça e em toda a sua copiosa provisão ao conceder essa justiça. Sabe por quê? Jesus é aquele que dá a lei e guarda a lei. Ele é justo. É a expressão perfeita da vontade de Deus. Ele é o amor encarnado. Quando lemos os 10 mandamentos e pensamos em Jesus, nossa única atitude deve ser de reverência e adoração. Toda bondade e beleza são nossas em Cristo Jesus, porque nós somos remidos pela morte e ressurreição de Jesus, como vimos na Páscoa, mas também somos remidos pela obediência de Jesus. E ele obedeceu às leis, à vontade de Deus. E nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula, sobre a Páscoa, sobre os 10 mandamentos. Deixo registrada aqui a minha saudade, por cada um de vocês. Vou tentar fazer de forma mais sequencial as nossas aulas, então acredito eu que na próxima semana nós teremos uma outra aula, ou até mesmo essa semana, se Deus assim nos permitir. Mas que vocês possam aí aproveitar e ler esse livro. Até a próxima aula e que Deus abençoe vocês.